Eu nunca pensei que um dia teria que voltar para o sertão onde jurei nunca mais pisar, mas bastou um telefonema e uma lembrança enterrada há anos começou a gritar mais alto do que qualquer desculpa. O que eu não esperava era reencontrar o único homem que eu nunca tive coragem de encarar. Achei que tinhas enterrado tudo ali. A infância, a culpa, o que eu não tive coragem de ser. Mas bastou um telefonema e eu estava no ônibus de volta, com o coração apertado e um nome preso na garganta: Davi. Meu nome é Vicente, tenho 29 anos, sou publicitário em Salvador e fazia quase 11 anos que eu não pisava no sertão onde nasci. Mas quando minha tia ligou dizendo que meu pai tinha adoecido, eu soube que não era convite, era convocação. Só tem ele e você, ela disse, e eu fui. Cheguei numa tarde abafada, com cheiro de terra seca no ar e o céu esbranquiçado de calor. O mesmo caminho esburacado, as mesmas árvores tortas. A cada curva, uma lembrança mordia por dentro. Meu pai me esperava sentado na cadeira velha de sempre, sem sorriso nem abraço. Só um aceno com a cabeça e um comentário seco. Achei que não vinha. Vim, respondi. Não disse mais nada, nem ele. Na manhã seguinte fui até o curral. O gado parecia mais cansado que meu pai. A cerca, torta, a bomba d'água engasgando. Foi quando ouvi a voz vinda por trás. Tá falhando de novo, né? Virei no susto. Era Davi, o vizinho que eu não via desde que fugi daquela terra. 2 anos mais velho, mas parecia ter vivido o dobro. Sempre foi assim, calado, firme, com um olhar que atravessava sem pedir licença. Vicente, né? O próprio. Mudou. Você não sabia se era provocação ou lembrança, mas tinha algo no jeito dele olhar que fazia a pele esquentar. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, é cheio demais. Davi se abaixou do lado da bomba, mexeu nas peças com segurança de quem conhece. Isso aqui não dura mais uma semana. E se não trocar? Perde a plantação. Simples, cru, como tudo nele. Meu pai apareceu depois com a voz arranhada e os olhos fundos. Vicente ajuda com isso. Ele entende dessas coisas da cidade. Davi soltou um meio sorriso torto, sem humor. Cidade não conserta motor velho, mas pode tentar. Foi embora sem se despedir. Só foi, mas deixou algo ali. Um peso estranho, um calor que ficou no ar, mesmo depois que ele sumiu entre a poeira. Naquela noite fiquei na rede da varanda ouvindo os bichos do mato e o som do coração batendo mais alto do que eu queria. Davi voltou a ocupar um espaço na minha cabeça que eu achava morto, mas não estava. Na manhã seguinte meu pai falou sem olhar. A cerca do lado de Davi caiu de novo. Vai lá ver, como se fosse só terra, mas não era. A divisa era também lembrança e medo. Fui. A trilha era curta, mas parecia longa com tanta coisa voltando. Davi já estava lá, encostado no arame, com uma ferramenta na mão e um pedaço de pão na outra. Achei que não vinha. Meu pai mandou. Ele manda até de cama. Sorri de canto. Ele também, pequeno, quase imperceptível. Começamos a consertar a cerca sem muita fala. Os braços se cruzavam, os olhos se evitavam. Mas o corpo sabia, sentia o calor, a tensão. A lembrança de um tempo em que a gente só corria atrás de carneiro e fingia que não sentia nada diferente. Cidade grande é boa? Ele soltou depois de um tempo. Tem de tudo. Lá tem gente que olha diferente, né? Parei. Ele não me encarava, mas eu sabia do que falava. Tem, mas tem gente que vê. Ele assentiu devagar. O silêncio depois disso foi mais denso, mas era silêncio de entendimento, não mais de fuga. Quando terminamos a cerca, ele disse: Se quiser passar lá em casa mais tarde, tem feijão no fogo, só para prosear. Só isso, mas foi como se tivesse jogado uma pedra num lago que estava calmo demais. O resto do dia eu fiquei pensando se ia e fiquei também pensando no que aconteceria se eu fosse, mas só o fato de estar dividido já dizia tudo. Alguma coisa em mim já tinha voltado, e talvez nunca tivesse ido embora de verdade. Naquela tarde, eu fiquei andando em círculos dentro de casa. A cabeça dizia fica, mas o corpo já sabia o caminho até a casa de Davi. Esperei o sol baixar um pouco, não queria chegar cedo demais, nem tarde demais. Só no tempo certo, se é que isso existia. A casa dele ficava no fim do caminho de barro, cercada de pés de fruta e silêncio. O portão estava aberto. Bati levemente na madeira da porta. Entra, tá sem tranca. Ele estava na cozinha, mexendo na panela, de costas. O cheiro era de alho e calor. A voz dele veio baixa. Achei que não vinha. Pensei. Depois, pensei de novo. Ele riu com o canto da boca. Feijão tá simples, da roça. Tá ótimo, comemos sem pressa. A conversa era pouca, mas o que não se dizia pesava mais que qualquer palavra. Cada vez que nossos braços se tocavam na mesa, a pele arrepiava.
Não de frio, de coisa guardada. Depois da comida, ele colocou 2 copos e uma garrafa de cachaça no meio da mesa. Não perguntou se eu queria, só colocou. Meu pai volta amanhã. Ele não gosta de visita. O meu também não. O olhar dele parou no meu por um segundo a mais. Só isso já bastou. Bastou para acender o que vinha sendo empurrado para baixo da pele. Você mudou, Vicente? Todo mundo muda. Nem todo mundo. A mão dele foi pegar meu copo e esbarrou na minha. O toque foi rápido, mas nenhum dos dois tirou de imediato. Ficamos ali, mão na mão, sem nome para aquilo, mas com verdade. Você lembra da gente correndo atrás das cabras quando era moleque? Lembro, você me chamava de boneco porque eu tinha medo de barro. E eu ria quando você ficava bravo. Rimos. Por um segundo foi só isso, mas depois o riso virou pausa. E a pausa virou algo que nem o ar dava conta de explicar. Ele se levantou devagar, ficou de frente. Vicente, hum, cuidado. Com o quê? Ele hesitou, mas os olhos diziam mais do que ele permitia sair pela boca. Com o que você está mexendo aqui? Eu sei o que estou mexendo, Davi, e você também sabe. A tensão ali era tanta que qualquer passo errado virava queda, mas ninguém caiu. Só ficamos no mesmo lugar, respirando o mesmo ar carregado, suando mais do que o calor mandava. Naquela noite voltei para casa com a mente em chamas. Deitei na rede, mas o corpo não descansava. Cada vez que fechava os olhos, era o dele que vinha. O cheiro, o jeito de olhar e desviar. O toque que ficou tempo demais. No dia seguinte ele apareceu cedo como se nada tivesse acontecido. Trazia um saco de milho e uma desculpa qualquer. Seu pai pediu para ajudar com as galinhas, 3 galinhas todas velhas. Uma nem botava mais, mas deixei ele entrar. O silêncio entre nós não era incômodo, era cheio, quente. Ficamos um tempo no quintal. Ele dava milho para as galinhas, eu fingia que observava, mas meu foco era outro. O jeito como ele se movia, o cuidado nas mãos grandes segurando as sementes, o olhar que evitava o meu, mas ficava por perto. Você tá bem aqui? Ele perguntou sem olhar. Tô tentando. Aqui exige coragem. A forma como ele disse coragem me atravessou. Não era da roça que ele estava falando, era da gente. O resto do dia passou devagar. Meu pai dormia muito. A bomba d'água parecia ter dado uma trégua, mas dentro de mim tudo estava em ebulição. No fim da tarde, fui até o terreiro ver se conseguia consertar a cerca velha. Estava abaixado, mexendo nos arames, quando ouvi o barulho da moto. Era Davi, trazia um lampião aceso. Vi que a luz aqui caiu, trouxe isso para não ficar no escuro. Valeu, quer dar uma olhada na fiação? Se você quiser. Ele entrou, colocou o lampião no chão e se agachou ao meu lado. Os braços se tocaram de novo. Ficamos mexendo nos fios. A respiração dele próxima da minha, cada movimento era medido, como quem anda em corda bamba. Tá suando muitos, ele disse, pegou o pano do bolso, me ofereceu. O calor aqui parece maior, ou você que desacostumou? Passei o pano no rosto. Quando fui devolver, ele segurou minha mão. Forte, só por um segundo, mas foi tempo suficiente para tudo congelar. O gerador voltou. A luz amarelada invadiu a casa, mas mesmo com a luz o que tinha entre a gente continuava no escuro. Quer um café? Perguntei. Se eu entrar... Se entrar, a gente conversa. Ele entrou, sentou na cadeira da cozinha, olhava para o nada, mas os olhos estavam cheios. Vicente, eu tô aqui, mas eu não sei o que é isso. Nem eu, mas eu não quero que pare. O que veio depois foi silêncio. Um silêncio que dizia: a gente já foi longe demais para voltar. Não teve beijo, não ainda, mas teve algo maior. A coragem de ficar ali, e mesmo sem encostar mais, eu soube. A linha tinha sido cruzada, e voltar já não era mais opção. A rotina voltou como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim tudo tinha mudado. O café da manhã com meu pai já não tinha o mesmo gosto. As tarefas da roça viraram apenas desculpas para não pensar demais. Mas era inútil. Davi estava em tudo, no cheiro da terra molhada, no barulho da bomba d'água, no silêncio que ele deixou naquela noite. A gente não se via há 2 dias, nem um recado, nem um aceno, só o vazio do que ficou suspenso entre nós. Na terceira noite, ouvi vozes na porteira. Eram 2 homens do povoado. Vieram vender rifa, falar de uma novena, qualquer coisa para puxar conversa. Quando um deles me viu, comentou alto como quem não mede o que fala. Eita, o rapaz da cidade tá ficando com jeito de macho da roça. O outro riu, mas foi mais fundo. Só o jeito, né, que tão dizendo por aí que ele anda diferente demais pro nosso mato. Meu pai fingiu que não ouviu, só pigarreou e mudou de assunto. Mas eu senti a cutucada, o julgamento, a velha sensação de que ali qualquer passo fora do esperado vira pecado. Na manhã seguinte eu precisava tirar isso do peito. Fui até a casa de Davi, bati. Ninguém. Dei a volta pela lateral e o encontrei no fundo limpando o facão com um pano sujo.
Achei que você tinha sumido, falei. Não sumi, só estava pensando. Pensando no quê? Eu nunca pensei que um dia teria que voltar para o sertão onde jurei nunca mais pisar, mas bastou um telefonema e uma lembrança enterrada há anos começou a gritar mais alto do que qualquer desculpa. O que eu não esperava era reencontrar o único homem que eu nunca tive coragem de encarar. Achei que tinhas enterrado tudo ali. A infância, a culpa, o que eu não tive coragem de ser. Mas bastou um telefonema e eu estava no ônibus de volta, com o coração apertado e um nome preso na garganta: Davi. Meu nome é Vicente, tenho 29 anos, sou publicitário em Salvador e fazia quase 11 anos que eu não pisava no sertão onde nasci. Mas quando minha tia ligou dizendo que meu pai tinha adoecido, eu soube que não era convite, era convocação. Só tem ele e você, ela disse, e eu fui. Cheguei numa tarde abafada, com cheiro de terra seca no ar e o céu esbranquiçado de calor. O mesmo caminho esburacado, as mesmas árvores tortas. A cada curva, uma lembrança mordia por dentro. Meu pai me esperava sentado na cadeira velha de sempre, sem sorriso nem abraço. Só um aceno com a cabeça e um comentário seco. Achei que não vinha. Vim, respondi. Não disse mais nada, nem ele. Na manhã seguinte fui até o curral. O gado parecia mais cansado que meu pai. A cerca, torta, a bomba d'água engasgando. Foi quando ouvi a voz vinda por trás. Tá falhando de novo, né? Virei no susto. Era Davi, o vizinho que eu não via desde que fugi daquela terra. 2 anos mais velho, mas parecia ter vivido o dobro. Sempre foi assim, calado, firme, com um olhar que atravessava sem pedir licença. Vicente, né? O próprio. Mudou. Você não sabia se era provocação ou lembrança, mas tinha algo no jeito dele olhar que fazia a pele esquentar. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, é cheio demais. Davi se abaixou do lado da bomba, mexeu nas peças com segurança de quem conhece. Isso aqui não dura mais uma semana. E se não trocar? Perde a plantação. Simples, cru, como tudo nele. Meu pai apareceu depois com a voz arranhada e os olhos fundos. Vicente ajuda com isso. Ele entende dessas coisas da cidade. Davi soltou um meio sorriso torto, sem humor. Cidade não conserta motor velho, mas pode tentar. Foi embora sem se despedir. Só foi, mas deixou algo ali. Um peso estranho, um calor que ficou no ar, mesmo depois que ele sumiu entre a poeira. Naquela noite fiquei na rede da varanda ouvindo os bichos do mato e o som do coração batendo mais alto do que eu queria. Davi voltou a ocupar um espaço na minha cabeça que eu achava morto, mas não estava. Na manhã seguinte meu pai falou sem olhar. A cerca do lado de Davi caiu de novo. Vai lá ver, como se fosse só terra, mas não era. A divisa era também lembrança e medo. Fui. A trilha era curta, mas parecia longa com tanta coisa voltando. Davi já estava lá, encostado no arame, com uma ferramenta na mão e um pedaço de pão na outra. Achei que não vinha. Meu pai mandou. Ele manda até de cama. Sorri de canto. Ele também, pequeno, quase imperceptível. Começamos a consertar a cerca sem muita fala. Os braços se cruzavam, os olhos se evitavam. Mas o corpo sabia, sentia o calor, a tensão. A lembrança de um tempo em que a gente só corria atrás de carneiro e fingia que não sentia nada diferente. Cidade grande é boa? Ele soltou depois de um tempo. Tem de tudo. Lá tem gente que olha diferente, né? Parei. Ele não me encarava, mas eu sabia do que falava. Tem, mas tem gente que vê. Ele assentiu devagar. O silêncio depois disso foi mais denso, mas era silêncio de entendimento, não mais de fuga. Quando terminamos a cerca, ele disse: Se quiser passar lá em casa mais tarde, tem feijão no fogo, só para prosear. Só isso, mas foi como se tivesse jogado uma pedra num lago que estava calmo demais. O resto do dia eu fiquei pensando se ia e fiquei também pensando no que aconteceria se eu fosse, mas só o fato de estar dividido já dizia tudo. Alguma coisa em mim já tinha voltado, e talvez nunca tivesse ido embora de verdade. Naquela tarde, eu fiquei andando em círculos dentro de casa. A cabeça dizia fica, mas o corpo já sabia o caminho até a casa de Davi. Esperei o sol baixar um pouco, não queria chegar cedo demais, nem tarde demais. Só no tempo certo, se é que isso existia. A casa dele ficava no fim do caminho de barro, cercada de pés de fruta e silêncio. O portão estava aberto. Bati levemente na madeira da porta. Entra, tá sem tranca. Ele estava na cozinha, mexendo na panela, de costas. O cheiro era de alho e calor. A voz dele veio baixa. Achei que não vinha. Pensei. Depois, pensei de novo. Ele riu com o canto da boca. Feijão tá simples, da roça. Tá ótimo, comemos sem pressa. A conversa era pouca, mas o que não se dizia pesava mais que qualquer palavra. Cada vez que nossos braços se tocavam na mesa, a pele arrepiava.
Não de frio, de coisa guardada. Depois da comida, ele colocou 2 copos e uma garrafa de cachaça no meio da mesa. Não perguntou se eu queria, só colocou. No domingo seguinte, ele veio almoçar. Meu pai estava na cozinha. Quando o Davi entrou, ele só levantou os olhos e disse: "Puxa uma cadeira aí." Ficaram em silêncio o tempo todo, trocaram 2 frases sobre plantação, nada demais. Mas ele ficou. Comeu, tomou café e, antes de sair, ainda ajudou a consertar a porta do galinheiro. Quando saiu, meu pai comentou com a colher ainda na mão: "Ele é bom de serviço." É, e bom de coração também. É sim, foi só isso, mas ali eu entendi. Ele sabia, e a maneira dele escolheu não julgar. Davi mudou devagar. Passou a andar mais tranquilo pela vila, não me dava a mão, mas andava do meu lado. Parou de fingir que não me via. Os olhos dele já não fugiam. Ainda assim, os cochichos continuavam. Na feira, na venda, nada direto, mas o suficiente para nos fazer mais atentos. Um dia, mexendo em um saco de milho no depósito, ele parou e falou: "Estão falando." "Deixa falarem, a gente sabe quem é. Eu só tenho esse lugar. E eu só tenho você aqui." Ele soltou o saco no chão. Me puxou para um abraço, firme, quente, longo. A gente não se beijava ali, não na frente dos outros, mas aquele abraço era mais íntimo que qualquer toque escondido. Na semana seguinte, ele foi até a cidade vender um bezerro. Primeira vez que saía da vila em anos. Voltou com uma sacola na mão. "Trouxe isso para você." "O que é?" "Camisa nova e 2 chinelos. Um azul, um verde, um número menor. Um maior." "Pra quê?" "Pra gente andar junto, mesmo que não seja no mesmo passo." Sorri. Ele também, e naquela troca eu entendi. Ele estava escolhendo ficar, não por impulso, mas por decisão. O tempo passou, não rápido, não fácil, mas passou. As chuvas chegaram mais cedo, a terra ficou menos dura e o curral foi reformado. Davi comprou um trator usado e, quase todo fim de tarde, o som do motor cortava o silêncio do pasto. Meu pai instalou um fogão a lenha novo. Dizia que era só para economizar gás, mas colocou 2 cadeiras lado a lado na varanda. Nunca explicou, mas eu entendi. Davi vinha sempre, às vezes com legumes, às vezes com silêncio, mas vinha. E ficava, sentava comigo, dividia o café, ajeitava o portão. Nada extraordinário, mas tudo com sentido. A gente não precisava de declarações. O que existia entre nós era simples, verdadeiro, mas fora dali o mundo continuava o mesmo. Na feira, os cochichos não cessaram. Na venda, os olhares ainda seguiam. Um primo distante resolveu avisar meu pai: "Cuidado com certas amizades que seu filho anda cultivando." Meu pai olhou fixo, a colher parada no meio da panela. "Cuida da tua vida, que da do meu filho cuido eu." Foi a única vez que ele falou sobre o assunto, mas bastou. Davi escutou, me contou depois, calado, só com um aceno, e eu vi nos olhos dele algo novo, alívio. No domingo, a gente se sentou sob a sombra do pé de caju. Ele mexia nas folhas caídas com o pé. "Tem coisa que achei que nunca ia viver." "E tá vivendo?" "Não só vivendo, tô aprendendo a querer mais." Encostei meu joelho no dele. A gente fazia isso desde que não podia fazer mais nada. Agora podia, mesmo que só um pouco. E ele deixou. "O medo ainda tá aí," ele disse. "Mas agora não manda mais sozinho." Ele segurou minha mão. Pela primeira vez na frente de quem quisesse ver. Ninguém viu, mas se visse, paciência. Dias depois teve um velório na vila. Um tio-avô distante, gente que não via há anos apareceu. Eu e Davi chegamos juntos. A igreja lotada. Entramos devagar, sentamos no fundo. Durante o sermão, uma senhora nos encarou. Depois cochichou com outra. Davi sentiu, quis sair, mas eu segurei o braço dele. Ele ficou. Na saída, um homem mais velho se aproximou. "O mundo tá virando mesmo, né?" Davi travou. Eu olhei firme. "Tá virando porque tem gente cansada de fingir." O homem soltou um grunhido. Saiu. Ninguém disse mais nada, mas a notícia correu. Na semana seguinte, Davi passou a andar com o rosto mais alto. Continuava calado, mas não curvado. Parou de evitar a praça, cumprimentava todo mundo. Quem gostava, respondia. Quem não, desviava. Uma tarde, paramos para comprar farinha com Dona Zuleide. Ela olhou para nós, os dois suados da roça, e soltou: "Quem ama, cuida, e eu vejo que você cuida bem dele, Davi." Ele sorriu e respondeu sem gaguejar: "E ele cuida de mim também." Naquele dia eu entendi, o silêncio ainda existia, mas não era mais escudo, era escolha. As noites ficaram mais tranquilas, a varanda mais cheia, o mato menos denso, e o que a gente construiu ali, entre medo e coragem, virou lar. Um dia perguntei: "Você ainda pensa em ir embora?" "Não, penso em ficar, mas agora por vontade, não por obrigação." "E se falarem?" "Que falem, já falaram tanto. No sertão, amar é também aprender a resistir." E a gente resistiu. Não foi revolução, foi construção.
tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, escolha por escolha. Hoje, se alguém me pergunta se valeu a pena ter voltado, eu digo, não só valeu, foi necessário, muda o seu tempo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele só precisa ter espaço para existir. E agora me diz, você já amou alguém em silêncio com medo do mundo? Já sentiu que esconder cansa mais do que enfrentar? Se essa história tocou você, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com quem precisa saber que o amor, mesmo no sertão, mesmo na sombra, também floresce. Nos vemos na próxima. Depois que a poeira das fofocas baixou, a vida seguiu. Não igual, melhor. Davi começou a caminhar com outro jeito, já não olhava para o chão, aprendeu a dizer bom dia antes que dissessem. Aos poucos virou alguém que não precisava mais pedir desculpa por existir. E eu aprendi a ficar, não como visitante, mas como quem finca pé. Meu pai um dia comentou, tá mais calmo, né? Assenti, mas não era o tempo, era a gente. Começamos a organizar pequenas coisas no povoado, um mutirão para limpar o rio, um grupo de trocas entre vizinhos, até uma roda de conversa com a escola rural. A comunidade, aos poucos, começou a nos olhar com menos espanto, ou talvez fosse a gente que parou de se esconder e isso fez o resto se ajustar. Uma tarde, Dona Zuleide chamou a gente para ajudar no aniversário do neto. Festa simples, na varanda dela. Chegamos com um bolo de milho e um saco de pipoca. A primeira reação foi de olhos tortos. Mas ninguém falou nada, só olharam e depois deixaram ficar. Na hora dos parabéns, Davi me puxou pelo braço, fiquei ao lado dele, sem encostar, mas próximo, visível, e ninguém se levantou, ninguém saiu. A festa terminou com risos e suco quente, e isso, para quem conhece aquele lugar, já era revolução. Alguns dias depois, o trator que Davi usava quebrou. Uma peça cara, impossível de comprar naquele mês. Pensamos em pedir emprestado, mas antes mesmo de irmos atrás, seu Joel, aquele que antes evitava até cruzar com a gente, apareceu no portão. Dizem que está precisando de engrenagem. Eu tenho uma guardada. Se servir é de vocês. Davi ficou mudo, pegou a peça como quem não sabia se era real. Por que está ajudando? Perguntei. Porque vocês estão ajudando a gente sem cobrar. Tá na hora de parar de olhar torto. Foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta. Mais tarde, Davi ficou sentado na sombra da árvore, olhando a engrenagem, silencioso. Nunca achei que isso ia acontecer, ele disse. Isso o quê? A gente não precisar se explicar o tempo todo. Talvez a gente nunca mude o mundo, mas já não somos os mesmos também. Mas teve um preço. E teve. Nem tudo foi leve. Um dia, uma das galinhas do meu pai desapareceu. Pequena coisa, mas ele ficou bravo. Achou que era Davi quem tinha deixado a cerca aberta. Reclamou alto. Davi ouviu. Não rebateu. Só foi embora. Naquela noite, sentei com meu pai. Ele não teve culpa. Talvez não, mas é difícil confiar em quem você passou a vida tentando esquecer. E é difícil ser confiável quando ninguém te dá chance. Meu pai abaixou a cabeça. No dia seguinte, apareceu na casa de Davi com um saco de milho e a voz baixa. Fui injusto, desculpa. Davi só assentiu, e aquilo bastou. Na vila, as conversas mudaram de tom. Ainda tinha quem cochichasse, sempre tem, mas o peso da condenação foi virando só ruído de fundo. A escola nos chamou para conversar com os adolescentes sobre trabalho no campo. Davi falou sobre plantação, bomba d'água, tempo de seca. Eu falei sobre cidade, escolha e coragem. Ninguém mencionou o que éramos, mas todo mundo entendeu. No fim da fala, uma menina levantou a mão. E se a gente quiser ir embora também? Davi respondeu sem vacilar. Vão, mas voltem se quiserem, porque não é fraqueza voltar. Fraqueza é fugir de si. E ali naquele galpão abafado, senti que a gente tinha feito algo além de sobreviver. A gente tinha deixado marca. Na volta para casa, ele apertou minha mão na estrada de barro. Isso tudo ainda me assusta. Mas você não está sozinho, paramos. O céu limpo, a poeira baixa, e o que eu disse a seguir foi sem ensaio. Eu não sei o que vem depois, mas sei que, se for com você, eu fico. Ele me olhou, não disse nada, só encostou a testa na minha como naquela noite na praça. E eu entendi. A resposta era essa, estar.